Fala galera do Brand Time! No mundo, há uma grande quantidade de perguntas que nos confundem. No entanto, muitas vezes não temos tempo para procurar as respostas ou simplesmente temos preguiça de fazê-lo. Hoje revelamos para vocês alguns dos mais interessantes mistérios da humanidade e respondemos as perguntas mais bobas que provavelmente atormentam vocês desde a infância. Olho na tela! Por que os oceanos Pacífico e Atlântico não se misturam? Todos sabemos que os dois maiores oceanos do mundo não estão completamente isolados um do outro por continentes. Eles têm um encontro que se estende por mais de 800 quilômetros na parte ocidental do hemisfério sul, na passagem de Drake. Mas por que suas águas não se misturam? Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, a superfície do Oceano Pacífico é cerca de 40 centímetros mais alta que a do Atlântico. Em segundo lugar, os oceanos têm diferentes níveis de salinidade e densidade, o que faz com que surja algo chamado tensão superficial entre eles. Uma espécie de parede fina que impede a mistura de dois tipos diferentes de água. De maneira científica, esse fenômeno é chamado de haloclina. Este fenômeno pode ser observado em todo o mundo, em lugares onde os oceanos e mares se encontram e também nas bacias dos rios. Em geral, a fronteira entre dois corpos de água é algo visível a olho nu. Muitas vezes, eles são significativamente diferentes uns dos outros no que diz respeito à cor e muito mais. Por que não podemos espirrar com os olhos abertos? Você provavelmente já se fez essa pergunta e talvez até tenha ouvido histórias de horror que dizem que se você espirrar de olhos abertos, eles sairão voando de suas órbitas. Mas na verdade, isso é algo impossível. O que acontece é que o espirro é causado pela irritação de ramos do nervo facial, ou seja, dos nervos nasais associados com os músculos da face. Quando o mecanismo de espirro é ativado no nosso corpo, nossos olhos simplesmente se fecham por reflexo. Isso acontece por um bom motivo. Afinal, a pressão criada pelo espirro é tão grande que poderia danificar gravemente os olhos de uma pessoa. Imagine só, a velocidade do ar e das partículas que saem das passagens nasais quando espirramos é de mais de 150 km por hora. Se não fechássemos os olhos, eles dificilmente sairiam de suas órbitas, mas certamente não aconteceria nada de bom. Como os gatos ronronam? O que poderia ser mais gostoso do que o ronronar do seu gato em uma tarde fria, quando você só quer se enrolar em um cobertor com uma caneca de chocolate quente nas mãos? O ronronar é uma das muitas habilidades fantásticas dos nossos amigos peludos e, na verdade, tem muitas funções diferentes. Mas como os gatos conseguem produzir esse som incomum? As teorias dos cientistas se dividem. Uma das principais versões diz que os músculos da laringe são a fonte do ronronar. Seriam eles que abrem e fecham o espaço entre as cordas vocais, causando a vibração do ar no sistema respiratório. De acordo com outras teorias, os gatos podem usar o palato mole alongado ou as cordas vocais falsas para ronronar. Há alguns que afirmam que o ronronar é o som do sangue fervente da artéria principal, que se estreita próximo ao diafragma do gato. Outra coisa interessante é que, em geral, somente os felinos de pequeno porte que estamos acostumados a ter em casa são capazes de ronronar. Isso acontece porque nos felinos grandes, as cordas vocais são planas e retangulares, enquanto nos felinos domésticos, elas são triangulares. Surge uma questão: por que os gatos precisam ronronar? Acredita-se que eles fazem isso para se comunicar com as pessoas e com a sua própria espécie. Mas não pense que os gatos ronronam apenas quando sentem alegria ou prazer. Na verdade, com frequência, esses animais fazem isso quando sentem dor. Há uma teoria que diz que a frequência das vibrações do ronronar, que vai de 20 a 150 Hz, ajuda os gatos no processo de cura de suas feridas. É justamente por isso que alguns médicos recomendam o uso do ronronar como um elemento fisioterápico para algumas pessoas. Por que o avião não pode ser feito do mesmo material que a sua caixa preta? Todos nós sabemos que uma das principais tarefas das equipes de resgate, depois de um acidente de avião, é procurar as caixas pretas. São elas que, na maioria dos casos, revelam o que realmente aconteceu a bordo e qual foi o fator decisivo no acidente da aeronave. As caixas pretas permanecem intactas, mesmo nos desastres mais graves. Então, por que os aviões não são fabricados deste mesmo material resistente? A resposta é simples. Quando um avião cai, a resistência de sua fuselagem não tem nenhum papel se olharmos do ponto de vista
do salvamento de vidas. O avião pode ser construído até mesmo de titânio e permanecer completamente intacto quando cair de uma altura de vários quilômetros. No entanto, isso não protegerá os passageiros que se encontram em seu interior. A principal ameaça à segurança e à vida das pessoas é a aceleração, além do forte impacto contra o chão ou a água. É quase impossível sobreviver nessas condições. Portanto, construir uma aeronave a partir de materiais super fortes e caros não tem o menor sentido. No caso de uma tragédia, isso não afetará o número de vidas perdidas. Por que bocejamos? Diga a verdade, você acha que as pessoas bocejam por falta de oxigênio ou porque querem dormir? Na verdade, a questão do bocejo causa controvérsia na comunidade científica até hoje. Uma das principais versões diz que o bocejo existe para proteger o cérebro do superaquecimento, graças ao seu mecanismo de resfriamento. Isso é meio inesperado, não acham? Surge a pergunta: se a questão é a temperatura, então por que bocejamos com muito mais frequência depois de uma noite sem dormir ou de um dia de trabalho cansativo? Segundo alguns cientistas, isso ocorre porque a fadiga reduz a eficácia dos mecanismos de termorregulação do nosso corpo e, portanto, necessitamos recorrer a métodos alternativos de resfriamento. O mesmo vale para situações de estresse, nas quais muitas pessoas também tendem a bocejar incontrolavelmente. No entanto, muitas questões sobre o bocejo ainda permanecem sem resposta. Por exemplo, por que ele é tão contagiante? Temos certeza de que você mal resistiu à tentação de bocejar enquanto assistia essa parte do vídeo, não é mesmo? Por que os dedos ficam enrugados quando ficamos muito tempo na água? Essa é outra questão que tem atormentado cada um de nós desde a infância. Há uma teoria de que há uma explicação prática para esse fenômeno do corpo humano. Vamos traçar um paralelo com os pneus. Todos sabemos que em estradas secas, os pneus comuns oferecem melhor aderência. No entanto, durante as chuvas, os pneus com mais relevos aderem melhor ao asfalto. O mecanismo de rugas nos dedos funciona com a mesma lógica. Com as mãos molhadas, a pele enrugada fará com que seja mais fácil segurar os objetos. Uma coisa muito interessante é que se certos nervos dos dedos estiverem danificados, então a pele não se enrugará ao interagir com a água. Se os dedos ficam como uma ameixa seca, é sinal de que o sistema nervoso não está danificado. Alguns médicos até usam isso como um teste de reação. Por que os insetos voam para a luz? Você provavelmente sabe por experiência própria que abrir a janela e deixar a lâmpada de cabeceira acesa em uma noite quente não é uma boa ideia. O risco de ter que enfrentar uma invasão de pernilongos é grande demais. Mas por que os insetos sempre voam precisamente para uma fonte de luz? Existem várias explicações para isso. A mais comum delas é que o sistema de navegação dos insetos foi formado há muitíssimo tempo, quando a luz artificial ainda não existia. Portanto, no escuro, a maioria dos insetos se guia pela luz e pelas estrelas. O que acontece é que eles veem as fontes de luz artificial como corpos celestes, o que os desorienta no espaço. Ao tomar uma lâmpada como farol de navegação, uma mariposa pode circular por horas ao redor dela devido a um mau funcionamento de sua bússola interna. Alguns especialistas também sugerem que as fontes de luz artificial atraem insetos devido a que emitem calor. Por que algumas pessoas são canhotas? Cerca de 1/10 da população do planeta Terra é canhota. É provável que você tenha amigos e parentes canhotos. É provável que muitos deles tenham sofrido na infância com tentativas de serem destros. Existe a ideia equivocada em muitas sociedades de que pessoas canhotas são inferiores de alguma forma. Até mesmo a palavra direito em muitas línguas significa correto. Então, por que algumas pessoas nascem diferentes e escrevem com a mão esquerda? Costumava-se dizer que um dos hemisférios do cérebro humano é geralmente dominante e é responsável pelo lado oposto do corpo. É justamente por isso que uma pessoa se torna canhota ou destra. No entanto, estudiosos modernos contestaram essa versão. Eles acreditam que a escolha do braço principal está associada principalmente à atividade dos genes na medula espinhal. Os movimentos dos membros nos humanos são controlados pela área do cérebro que envia sinais para a medula espinhal. É a partir da interação dessas duas partes do corpo humano que se define se a pessoa será canhota ou destra, ainda durante a fase embrionária. De acordo com cientistas, fazer com que as pessoas canhotas se forcem a usar a mão direita não é nada recomendado. Isso pode levar à gagueira, à insônia e a um trauma psicológico grave nas crianças. A superpopulação do planeta é algo possível?
E, finalmente, a questão mais importante da lista de hoje. Devemos esperar pelo iminente apocalipse demográfico? Ou isso não passa de uma invenção dos tabloides? Segundo a ONU, a população mundial aumenta 250 mil pessoas por dia. Isso sem falar que a taxa de crescimento da população do planeta só aumenta a cada ano. Não precisamos nem dizer que a potencial superpopulação da Terra ameaça a humanidade com sérios problemas. A deterioração do meio ambiente, que já não está nas melhores condições, um aumento na luta por recursos, a pobreza generalizada e a fome. No entanto, os cientistas argumentam que falar sobre a superpopulação iminente do planeta nada mais é do que um mito, e há muitas evidências para isso. Em primeiro lugar, o mundo continua a ter um grande número de territórios desabitados. Por exemplo, de acordo com estimativas aproximadas, se você pegar toda a população da Terra e colocá-la em um só território, ela facilmente ocupará a Oceania inteira. No que diz respeito aos alimentos e aos recursos, o problema está mais na sua distribuição desigual do que na sua escassez. Nos países desenvolvidos, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos, cerca de 1,5 bilhão de toneladas de alimentos absolutamente próprios para o consumo são descartados anualmente. Além disso, os demógrafos dizem que a ilusão de um crescimento populacional desenfreado na Terra surge devido ao aumento constante da expectativa de vida. As taxas de crescimento populacional nos países desenvolvidos, no entanto, estão caindo. As taxas mundiais permanecem altas, graças a dezenas de países na África e na Ásia, mas mesmo elas tendem a cair. Os especialistas preveem que todas essas tendências continuarão no futuro e que, na verdade, deveríamos nos preocupar com o despovoamento do planeta e não com sua superpopulação. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima. Tchau!